o estudo da anatomia. O corpo, quando está sendo construído, né, ele segue exatamente esses princípios aí. Antimeria, paquimeria, estratimeria, segmentação e metameria, certo? Vamos lá, cada um deles. Antimeria fala da bilateralidade, o corpo dividido em metades direita e esquerda, né? Externamente nós somos simétricos, uma simetria não tão assim perfeita, né? Que isso, nós observarmos, tá com a calça que vem num padrão, né? De medidas, tanto do lado direito como do lado esquerdo, uma roupa da gente é para ser igual, vindo da indústria, e aí a gente percebe que uma calça arrasta, a outra calça não arrasta no chão, um sapato é apertado, o outro não é, né, do pé. Por quê? Porque nosso corpo tem pequenas diferenças externas, né, mas anatomicamente há o princípio da simetria, o que tem de um lado tem do outro. Né? Se eu tenho uma estrutura que é dupla, então vai estar uma de cada lado. As estruturas ímpares ou estão de um lado ou do outro, ou estão ao centro. Né? Mas o princípio da artimeria fala dessa construção da bilateralidade. Externamente nós somos simétricos, em termos de massa corporal como um todo, mas internamente nós não somos assim, nós somos assimétricos. Né? Você, por exemplo, tem dois rins, mas cada um está localizado de forma diferente, um está mais baixo do que o outro. Pulmões, temos dois, mas um é maior do que o outro, a depender do sentido, né? Aqui no caso direito ele é maior no sentido lateral, já o pulmão esquerdo é maior no sentido longitudinal, então há diferenças aí, tá certo? Nós temos essas assimetrias que são, dentro da sua normalidade, não vão causar nenhum prejuízo. Quando o causam, aí nós vamos lá naquele assunto da que é variação e o que é anomalia, né? Quando essa assimetria é anormal, ela pode vir a causar um prejuízo e o indivíduo ser portador de alguma anomalia. O outro princípio do corpo é a paquimeria. O corpo, na embriologia, é formado por dois tubos, dois paquímeros, lá naquele período da neurulação, né, que você tem mórula, blástula, neurula, gástrula, enfim. E aí, no período da neurulação, da formação dos dois tubos, né, um tubo chamado de paquímero dorsal, que futuramente vai dar origem a toda a parte do sistema nervoso, né, do encéfalo e medula. Então, há uma cavidade que abriga esses órgãos. E o outro tubo anterior, que é o tubo visceral ou ventral, que vai abrigar os órgãos torácicos, os órgãos do tronco, né, abdômen e pelve. Sempre o neural comandando o visceral. E esses tubos não podem estar abertos, né, para a periferia. E quando há algum defeito nesse período embrionário da formação desses tubos, há a possibilidade de algumas situações como mielomeningocele, que é aquela bolsa que se forma aqui na parte do tubo neural, um encefalocele, por exemplo, ou até aquele mesmo que eu mostrei das anomalias, né? Há um falocele, uma abertura da cavidade aqui abdominal. Então há defeitos na formação de um dos tubos, no caso não fechamento deles, né? Mas aí o corpo é regido por essa regra de que nós temos dois tubos e esses tubos têm que estar íntegros. O outro princípio está associado ali da estratimeria, e aí nós vamos ter essa estratimeria. O corpo é formado por camadas, estratos, certo? Que vão servir como um mecanismo de proteção de alguns órgãos. Né? Então as camadas que sobrepõem a própria pele que nós vamos ter ali, epiderme, derme, tela subcutânea, né? Segue o princípio da estratimeria. E por fim a metameria, né? Metameria fala de que o corpo é constituído por unidades homólogas. São unidades que exercem a mesma função. E essas unidades homólogas se dispõem de forma transversal. E o nome dessas unidades homólogas que se dispõem de forma transversal é chamado de metâmeros. No caso aqui da pele, especificamente, são dermátomos, né? Cada um desses aqui está associado a uma fibra nervosa que vem da medula espinhal e é o nosso corpo, de fato, a nossa pele, formado várias tiras de couro, né? Tiras essas chamadas de dermátomo, que são metâmeros, seguem esse princípio. E aí você tem as costelas também seguindo esses princípios, os próprios nervos que saem aqui, T1, T2, T3, todos os nervos que saem da região da medula espinhal também vão seguir essa mesma princípio de construção. As artérias e veias que ficam nessa região intercostal entre uma costela e outra também estão nesse mesmo padrão de serem unidades transversais que exercem a mesma função, ok? E aí a gente encerra aqui
nosso primeiro conteúdo de organização do corpo humano. Um abraço a todos e ao longo da semana a gente vai falando de outros assuntos.